Boa tarde, oitavo ano. Bom, hoje a nossa primeira aula de online, videoaula, desculpa aí pelo erro, vai ser a revisão da transitividade verbal. Ela está na página 39 do livro de língua portuguesa, tá? Então, como sempre, vocês sabem que o que? Tem uma tirinha, né, nessas atividades, a gente faz a leitura e através dela, através desse texto, a gente consegue fazer uma intersecção do exercício, tudo bem? Então vamos lá. Aqui na tirinha, vocês acompanhem comigo, tá? Sempre que houver a videoaula é importante que o livro didático esteja com vocês, tá? Então aqui na tirinha está escrito assim, a professora nela escreve na lousa: Ivo vê a uva. Nessa oração, o verbo exige um complemento desempenhado normalmente. Nominalmente, desculpa. Pela composição entre o artigo e o substantivo primitivo uva. Quem não entendeu, levante a mão. O que você não entendeu, Coxinha? Quem é esse tal de Ivo e o que é que ele estava vendo na uva? É bem engraçado isso daqui, né? Porque sempre tem o quê? Duplo sentido essas tirinhas. Então, quando pergunta quem não entendeu, a professora queria saber se alguém tinha dúvida sobre o assunto visto em aulas passadas ou sobre o que havia acabado de explicar, né? Aqui, no caso, é sobre o que ela tinha acabado de explicar, né? Ela pediu para levantar a mão, o que eu vivo fazendo com vocês em sala de aula. O que o Coxinha não entendeu, né? Então, o que ele não entendeu aqui? O que o Ivo estava vendo na uva, ele levou para algum outro sentido, né? Mas a gente aqui parte do sentido mais literal da coisa. Ivo vê a uva, porque quem vê algo. Eu não posso chegar aqui simplesmente trazer uma oração como essa daqui, né? Eu vou escrever. Michael viu. Eu não posso simplesmente escrever Michael viu. Por quê? Porque quem vê algo, certo? Então, eu vou precisar aí de um termo que estabeleça um sentido com a minha oração, certo? Então vamos lá. No primeiro quadrinho, utilizamos um recurso visual na fala da professora. Qual foi a intenção em empregarmos esse efeito? Então, no caso aqui, no quadrinho eles usam o quê? Sempre algo mais visual para que o quê? Vocês consigam observar a mesma coisa que eu faço em sala de aula, gente. Né? Eu coloco a oração lá e a gente estuda cada termo, certo? Então vamos lá. No segundo quadro, o verbo levantar exerce predicação. Ele exerce predicação? Exerce, né? Por quê? Porque levantar, quem levantar ele precisa de um complemento. Supomos que ela falou, que a professora tenha falado, quem não entendeu, levante. Levante o quê? Levante a mão, né? Ela usa aqui o verbo no imperativo e o verbo ele precisa de um complemento aqui. Vamos passar. Então, como vimos no início deste capítulo, algumas palavras exigem termos que as completam, isto é, exercem predicação. A classe de palavras mais exigente corresponde aos verbos. Quando um verbo exige um complemento, é classificado como transitivo. Então, veja, quem não entendeu, levante a mão. A mesma coisa que eu vou usar aquela frase lá que eu tinha falado agora há pouco. Michael viu o carro, certo?
Então, o verbo ver, nesse caso aqui, ele vai precisar do quê? De predicação. Então, Michael viu o carro, certo? Eu preciso de um complemento para que ele estabeleça um sentido, ok? Então, vamos dar continuidade aí. Assim, dizemos que os verbos transitivos sempre exigem complementos, chamado tradicionalmente de objeto. Quando o complemento se liga de maneira direta ao verbo, ou seja, a ajuda de uma preposição, é chamado de objeto direto, e o verbo, portanto, é transitivo direto. Então vamos lá. O que o professor quis dizer com isso? Daqui vocês viram o ano passado, né? Eu enchi o saco de vocês para isso daqui. Então vamos lá. Ai meu Deus. Só um momento. Bom, gente, isso quer dizer o quê? Que quando eu tenho um verbo que precise de um complemento, sem ele estar ligado a uma preposição a uma preposição, eu chamo ele do que? De verbo direto. Por exemplo, Michael viu o carro. Aqui eu vou ter o que? Um verbo. Desculpa. Aqui eu vou ter o que? Um verbo transitivo direto. Eu coloquei como VTD. Estão vendo aqui? Verbo transitivo direto. Por quê? Ele está sendo ligado. Ele está sendo ligado por um artigo, certo? Que o complementa. Ok? Então vamos a outras observações. Por outro lado, se o complemento se ligar ao verbo de maneira indireta, isto é, por intermédio de uma preposição, é chamado de objeto indireto. Então, se eu tenho aqui uma preposição, por exemplo, supomos um verbo que precise de preposição. Michael deu aos alunos chocolates. Michael deu aos alunos. Estão vendo aqui o verbo dar. O verbo dar, ele precisa de complemento, porque quem dá algo a alguém. Deu aos alunos. O aos aqui é o que? A minha preposição, certo? Estão vendo? Deu aos alunos. Então, o meu objeto final vai ser alunos e chocolate, certo? Então, quando o verbo ele não está, quando ele precisa de uma preposição como auxílio para ligá-lo ao outro termo, eu chamo ele de verbo transitivo indireto, certo? Então, quando eu tenho um verbo aqui que não é ligado por preposição, eu vou ter o que? Um verbo transitivo direto. Com preposição, eu vou ter um verbo intransitivo. Tudo bem? Desculpa, com preposição, verbo transitivo indireto. Esqueçam isso. Agora que eu vou falar sobre os verbos intransitivos. Verbos intransitivos e a construção de sentidos. Vamos lá. Diferente dos verbos transitivos, que como vimos exigem complementos, a gente tem o que? Os intransitivos, que óbvio, eles não vão exigir complemento. Por exemplo, na frase
Pegar aqui um outro exemplo de frase. Eu jantei. Vocês acreditam que o verbo jantar, aqui ó, eu jantei. Vocês acham que o verbo jantar, ele precisa de complemento para estabelecer sentido? Não, porque o que? Jantar é uma ação que todo mundo sabe o que é, certo? Agora, supomos que eu coloque aqui, eu jantei ontem. A palavra ontem, o advérbio ontem, ele vai funcionar como complemento? Não, porque ele vai ser o quê? Só um acessório, um detalhe. Então, aqui eu tenho o verbo intransitivo, que é um verbo que eu não preciso de um complemento para que ele faça sentido. E tenho o que? Um advérbio de tempo, certo? Bom, a gente está estudando bastante em gêneros textuais o gênero suspense, né? O gênero suspense, contos. Geralmente a gente usa muito verbos intransitivos nesses contos. Por exemplo, anoiteceu, amanheceu, trovejou, certo? Mais alguns exemplos de frases estão aqui no livro. Temos: o bebê nasceu de manhã, o carro quebrou ontem, o pneu furou, anoiteceu, certo? Então, se isso daqui por exemplo, o carro quebrou ontem. O ontem aqui eu estou utilizando como que um acessório. Logo, como ele faz parte dos advérbios, ele vai ser o quê? Um adjunto adverbial de tempo, certo? O tempo foi quando? Ontem, certo? Então, ontem, de manhã, são todos acessórios que são considerados dentro das frases como adjuntos adverbiais, ok? Bom, essa é mais... Por aqui vai ficando o fim da nossa aula sobre verbos transitivos e intransitivos, né? Que no caso é uma disciplina uma matéria de, sétimo ano, certo? E vamos dando continuidade no decorrer das nossas aulas aos outros conteúdos. Até a próxima aula, gente. E façam as atividades das páginas 42, 43 até a 44, tá? Que são todas ligadas a esse verbo. A este conteúdo, gente. Tenha uma boa tarde e uma excelente semana.